Depois da noite vem o dia, uma aliança. Depois da guerra, a paz, ainda há esperança. Eu sei que isso vai passar. E através da fé eu vejo um novo tempo, novas alegrias, fim do sofrimento. Eu sei que isso vai passar. É segurar na mão de Deus, confiar que tudo vai dar certo. Oh, vai dar, vai dar, vai dar. Acreditar e não ter medo. Com Deus do nosso lado, eu sei que essa luta vai passar. Vai passar. De glória em glória, de vitória em vitória, fé em Deus, no nosso Deus fiel e sempre. Que depois de tudo viveremos dias bem melhores que antes. Dias bem melhores. E então quando isso terminar, ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião. Ser mais família, mais perdão e menos vaidade. Com diferenças, mais irmãos e sem vírus no coração. Menos seres, mais humanos. Día y la noche, eso es una gracia. Después de guerra pasa una y esperanza. Eu sei que isso vai passar. Através da fé eu vejo um novo tempo, Nuevas alegrías, fin del sufrimiento. eu sei que isso vai passar. Come on and take God's mighty hand. Believe that everything will be okay. Oh, I know, I know, I know. Acreditar e não ter medo. God, you're on our side, we know it's certainty. Vai passar. Vai passar. De glória em glória, de vitória em vitória, nuestro Dios viene siempre. Vai passar. Vai passar. This too shall pass. Vai passar. E então quando isso terminar, ser mais amor, mais oração, Más Dios, menos religión, ser más familia, más perdão e menos vaidade. con diferencias pero hermano, E sem vírus no coração, menos seres más humanos. Ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião. Ser mais família, mais perdão e menos vaidade. Com diferenças, mais irmãos e sem vírus no coração. Menos seres, mais humanos.
da noite vem o dia, uma aliança. Depois da guerra, paz, ainda há esperança. Eu sei que isso vai passar. E através da fé eu vejo um novo tempo, novas alegrias, fim do sofrimento. Eu sei que isso vai passar. É segurar na mão de Deus, confiar que tudo vai dar certo. Oh, vai dar, vai dar, vai dar. Acreditar e não ter medo. Com Deus do nosso lado, eu sei que essa luta vai passar. Nosso Deus fiel de sempre. E depois de tudo viveremos dias bem melhores. Diante dias bem melhores. E então quando isso terminar, ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião. Ser mais família, mais perdão e menos vaidade. Com diferenças mais irmãos e sem vírus no coração. Menos seres mais humanos. Día y la noche, eso es una gracia. Después de guerra pasa una y esperanza. Eu sei que isso vai passar. Através da fé eu vejo um novo tempo, nuevas alegrias, fim do sofrimento. Eu sei que isso vai passar. The moment take God's mighty hand, believe that everything will be okay. Oh, I know, I know, I know. Acreditar e não ter medo. God is on our side, we know it's certainty. Vai passar. Vai passar. De glória em glória, de vitória em vitória, nuestro Dios viene siempre. Vai passar. Vai passar. This too shall pass. Vai passar. E então quando isso terminar, Ser mais amor, mais oração, más Dios, menos religión. Ser más familia, más perdão e menos vaidade. con diferencias pero hermano. Sem vírus no coração. Menos seres mais humanos. Ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião. Ser mais família, mais perdão e menos vaidade. Com diferenças, mais irmãos e sem vírus no coração. Menos seres, mais humanos. Depois da noite vem o dia, uma aliança. Depois da guerra, paz, ainda há esperança. Eu sei que isso vai passar. E através da fé eu vejo um novo tempo, novas alegrias, fim do sofrimento. Eu sei que isso vai passar. É segurar na mão de Deus, confiar que tudo vai dar certo. Oh, vai dar, vai dar, vai dar. Acreditar e não ter medo. Com Deus do nosso lado, eu sei que essa luta vai passar. Vai passar. De glória em glória, de vitória em vitória, fé em Deus, no nosso Deus fiel de sempre. E depois de tudo viveremos dias bem melhores. Diante dias bem melhores.
mais humanos. Eso es una vez. Después de guerra pasa una y esperanza. Eu sei que isso vai passar. Através da fé eu vejo um novo tempo. Nuevas alegrias, fim do sofrimento. Eu sei que isso vai passar. Come on and take God's mighty hand. Believe that everything will be okay. Oh, I know, I know, I know. Acreditar e não ter medo. God is on our side, we know it's certainty. Vai passar. Vai passar. De glória em glória, de vitória em vitória, nuestro Dios viene siempre. Vai passar. Vai passar. This too shall pass. Vai passar. E então quando isso terminar, ser mais amor, mais oração, Más Dios, menos religión, ser más familia, más perdão e menos vaidade, con diferencias, pero hermano, sem vírus no coração, menos seres mais humanos. Ser mais amor, mais oração, mais Deus, menos religião, ser mais família, mais perdão e menos vaidade, com diferenças, mais irmãos, e sem vírus no coração, menos seres mais. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dizer de todo o coração: você é bem-vindo. Fique à vontade. Nós somos a primeira Igreja Batista em Paranaíba. Em 2020, a primeira Igreja Batista na cidade de Paranaíba completa 69 anos. Uma comunidade relevante e inspiradora. Somos uma igreja feita de pessoas completamente apaixonadas por Jesus e por torná-lo conhecido. Nossa igreja é pastoreada por pequenos grupos e tem crescido alicerçada nos propósitos bíblicos e na perseverança em Deus. Em fevereiro de 2019, alcançamos a marca histórica de 1.259 pessoas em nossa rede de atendimento nos lares da cidade. Inspirados pelo Espírito Santo, temos seguido estratégias que geram empoderamento, desde os jovens até os mais velhos, que têm inspirado cada vez mais pessoas a buscarem mudanças de suas vidas através de Cristo. Por intermédio de ações no templo e nas casas, damos assistência para centenas de famílias. Cremos que o Senhor tem manifestado sobre nós um grande mover de graça e misericórdia para amar pessoas e cuidar de cada uma delas. Primeira Igreja Batista em Paranaíba, juntos de todo o coração. Aleluia! Eu convido a amada igreja a se colocar em pé. Que alegria nós estarmos juntos nessa tarde para tributar louvores ao nosso Senhor. Para você que nos acompanha em nossas redes sociais, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com sua família. Já aproveita, compartilha essa celebração com seus amigos. Nós cremos num tempo de bênção sobre as nossas vidas. Hoje é uma tarde de milagres, amém, irmãos? Vamos juntos louvar e declarar nosso amor ao nosso Pai, amém? Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Nessa tarde, Senhor, nós tributamos louvores a Ti. Nós clamamos pela manifestação do Teu poder em nós, Senhor. Declaramos a Tua liberdade e a Tua bênção. Oh Deus, nós Te bendizemos.
declarar, diga. Tu és santo, ó Senhor. Nós declaramos. Tu és digno de louvor. Aleluia! Só em ti
lugar, meu irmão, que bênção, que alegria estarmos juntos. Vamos, nesse momento, acompanhar os nossos avisos da semana. Convocação. O pastor Diego, presidente da Primeira Igreja Batista em Paranaíba, convoca a amada igreja para uma Assembleia Geral que ocorrerá domingo, dia 2 de agosto, às 9 horas, no Templo PIB-PBA. Semanalmente, a nossa igreja atende centenas de famílias e o Ministério de Ação Social Amor com Propósito precisa da sua colaboração. Toda sexta-feira, nós realizamos o projeto Sopão Solidário e nós precisamos de voluntários para nos ajudar. A partir das 8 horas, você pode nos ajudar na preparação dos alimentos e na distribuição nos bairros carentes de nossa cidade. Venha conosco, participe do Sopão Solidário, pois somos uma igreja que temos amor com propósito. Graça e paz. Salmo 95, verso 1 nos faz um convite. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, celebremos a rocha da nossa salvação. A partir de agora, teremos 4 celebrações no domingo. Às 9 da manhã, com transmissão ao vivo. Às 4:30 da tarde, com transmissão ao vivo. Às 6 horas da tarde e às 7:30 da noite. Temos uma capacidade máxima, portanto, chegue um pouquinho antes. Deus abençoe a sua vida e siga as orientações. Aleluia. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Dias de milagres, amém? É o que nós temos vivido. E como é precioso nós termos a oportunidade de agradecer e de louvar o nosso Senhor. E nessa tarde eu convido os irmãos, nesse momento, já preparar o seu dízimo, a sua oferta, porque nós vamos ter esse privilégio. O privilégio de louvar o nosso Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. A boa mão do Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem sido a nossa provisão, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso escudo e Ele tem cuidado de nós. E nessa tarde nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de louvar o nosso Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Os irmãos vão passar aí com as salvas, você não precisa sair do seu lugar. Você que nos acompanha através das redes sociais, nós temos um QR Code que você pode aproximar o seu celular e fazer também a sua colaboração, a sua doação, devolver o seu dízimo, ofertar ao Senhor através do nosso site. Então faça isso. Nós cremos num tempo de prosperidade sobre a nossa cidade e nós estamos semeando na obra do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta, amém? Vamos juntos com muita alegria no nosso coração louvar o nosso Senhor. Enquanto isso, você pode devolver o seu dízimo e ofertar ao Senhor, amém? Nós estamos aqui
corações, nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, te entrego quem eu sou, te entrego quem eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego quem eu sou, te entrego quem eu sou. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Diga isso bem forte. Meu coração confia em ti, te entrego quem eu sou, te entrego quem eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego quem eu sou, te entrego quem eu sou. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais do teu fogo, mais vem me incendiar. Declare: nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais do teu fogo, mais te incendiar. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais do teu fogo, mais te incendiar. Nós declaramos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, obrigado Espírito Santo pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça. Nós te exaltamos mesmo, Senhor, nós te celebramos, porque tu és fiel. Espírito Santo, tens toda a liberdade de agir aqui. Espírito Santo, nós como igreja, nós ansiamos por um poderoso avivamento. Nós queremos a tua manifestação sobre nós. Nós abrimos a nossa vida, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa casa. Oh, doce Espírito de Deus, transforma, Senhor, o nosso caráter nessa noite.
Deus, por meio da tua palavra, Senhor, vem incendiar o nosso coração, vem abalar as estruturas que precisam, Senhor, ruir dentro de nós, para que, Senhor, a tua palavra, Senhor, se solidifique no nosso caráter. Doce Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós reverenciamos a tua santa presença. Fale conosco, Senhor, nós nos humilhamos na tua poderosa mão. Pedimos o Espírito da revelação do Senhor, o Espírito da profecia sobre nós. Meu Pai, que a tua palavra seja como um martelo que esmiuça a rocha. Meu Deus, até mesmo aquele coração mais endurecido, Espírito Santo, ao romper da tua palavra, Senhor, ele se esmigalhe diante de ti, se quebrante diante de ti, Senhor. Meu Deus, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Pai Celestial, que a tua palavra alcance essa pessoa onde ela estiver, levante ela, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai Celestial. Muito obrigado, nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus, pode sentar. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Como é bom desfrutarmos desse Deus tão maravilhoso, tão precioso ao nosso coração. Nós vamos compartilhar vários textos hoje da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus no capítulo 12, verso 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, verso 28 e 29. Glória a Deus. Eu quero que você preste muita atenção. Para nós é muito desafiador esses primeiros 2 cultos da parte da tarde, porque o nosso tempo assim é bem limitado. E a gente precisa tentar assim transmitir a palavra de maneira bem sintetizada, bem concisa, bem resumida. Eu preciso muito assim da tua atenção total para a palavra de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. De qualquer forma, independente do contexto, a palavra do Senhor sempre é digna, não é? De toda a nossa atenção, de toda a nossa reverência. Ele está aqui. A presença dele é muito forte no nosso meio. Eu gostaria que você percebesse ainda mais a presença dele nesse momento. Gostaria que você se conectasse ainda mais com o poder dele. Quem sabe você entrou aqui e você precisa de uma cura física, emocional. Ele pode operar isso agora na sua vida. Agora. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 diz assim. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. Eu quero ler um outro texto que está em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos, nós estamos encerrando uma série de mensagens nesse mês de julho a respeito do poder da imunidade. Nós aprendemos que é muito importante nós termos o nosso sistema imunológico funcionando bem, porque mesmo diante de ameaças com a nossa saúde, nós vamos no nosso próprio organismo produzirmos aquilo que é necessário para combater qualquer tipo de vírus ou de enfermidade que venha a
nos afetar. Isso é muito importante, mantermos bem a nossa saúde física, quanto mais a nossa saúde espiritual. Precisamos manter uma vida espiritual debaixo desta mesma imunidade, desta mesma proteção. A Bíblia é cheia de ilustrações para nos ensinar isso. Ela fala de uma armadura espiritual. A Bíblia, ela fala que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder, porque é certo, irmãos, que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. É certo que o inimigo sempre vai tentar nos contaminar espiritualmente, minar a nossa vida para nos derrubar, para nos enfermar. Portanto, eu e você precisamos estar completamente fortalecidos. E se tem uma coisa que nos protege nessa vida, irmãos, é o poder de Deus, por meio do temor. Nós temos pregado corretamente, a igreja tem pregado corretamente durante esses últimos tempos, muito a respeito da graça de Deus. Isso precisa ser pregado porque o evangelho, ele precisa ser aceito pela graça. A Bíblia diz que nós só conseguimos realmente nos aproximar de Deus mediante essa graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito importante nós entendermos que para sermos salvos é necessário termos a compreensão, é necessário termos a compreensão de que não é a nossa força, não é as nossas boas ações que podem nos salvar, mas é única e exclusivamente os méritos da cruz de Cristo sobre nós. É termos essa revelação. Agora, a Bíblia, ela fala também a respeito de manter esta graça. A Bíblia também fala a respeito de desenvolver a salvação. E quando a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos então contrabalancear, nós precisamos ter a revelação da graça por meio de um espírito de temor de Deus. Se não houver temor de Deus, a graça, ela se torna inoperante na nossa vida. A graça para salvar perde a validade na nossa vida se não houver temor de Deus. Deus não nos salva para que nós venhamos a viver no pecado. Deus nos salva para nos tirar do pecado. Por isso que o texto que nós acabamos de ler fala que o reino de Deus é inabalável e que nós precisamos reter a graça, servindo a Deus com reverência e temor. É por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu quero informar para você, meu querido, que se algum dia a graça de Deus te alcançou, mas você nunca teve uma experiência de temor de Deus, é bem possível que essa graça não tenha passado de uma experiência mística que não valeu de nada para a eternidade na tua vida. Uma graça que não gera um temor pela presença de Deus, não passa de mera experimentação religiosa. Porque nós retemos essa graça, como diz o texto de Hebreus, por meio do temor de Deus. Qual foi a última vez que você sentiu temor pelo Deus Santo e Poderoso? Qual foi a última vez que antes de fazer algo, por mais que você estivesse morrendo de vontade de fazer, você olhou e disse: eu não posso fazer isso, porque eu não poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus. Eu não vou dizer isso. Sabe por quê? Deus está aqui. Deus está me vendo. Eu temo a Deus. O temor é fundamental para que eu e você possamos conhecer a Deus.
Se você não teme a Deus, você não conhece nada de Deus. Nada, nada, zero. Sabe por quê? O temor é o princípio da sabedoria. Sem temor não há conhecimento de Deus. Sem temor não há intimidade com Deus. Por isso que o temor ele nos protege tanto. Então a graça ela nos salva, mas o temor ele faz com que nós mantenhamos a nossa vida de salvação. Há um tempo atrás eu não tinha tanta preocupação em comprar as coisas, se tinha nota fiscal, se não tinha, se me desse desconto, pode ser sem nota fiscal mesmo, eu quero é pagar mais barato. E eu fiz isso durante muito tempo, mesmo depois de evangélico, até depois de pastor. Eu ia pro Paraguaizão lá e comprava, né, os negócios lá e tal. Depois eu comecei a ser confrontado com a palavra de Deus e eu percebi que isso não era agradável a Deus. Não condeno nada, não estou aqui, não é essa a ênfase. Só estou contando isso para contextualizar o que eu quero dizer logo mais. Então hoje eu não compro mais. Mas há um tempo atrás, eu estava lá na 25 de março e eu gosto muito de perfume. E eu vi uns perfumes lá que custavam R$200 se você fosse comprar na loja. Mas lá na beira da calçada 25 de março, vintão. O mesmo cheiro. A mesma embalagem. E o que eu fazia? Fui lá e comprei. Agora sim, perfume cheiroso. E claro, eu abri a embalagem, como era ali comprado na rua. Falei, eu quero sentir o cheiro, se é cheiroso mesmo. Eu senti, era o mesmo cheiro. Falei, não sei que coisa esse cara fez, mas eu vou comprar. Que está muito barato. E eu comprei. E eu colocava o perfume e saía todo cheiroso de casa. Saía, entrava no carro. Aí quando eu chegava no lugar, eu dava aquela cheirada. Já foi embora o cheiro. Então não durava 5 minutos aquela fragrância. E eu fui entender por quê. Aquele perfume não era um perfume original. Ele tinha o mesmo cheiro, ele tinha a mesma embalagem, as mesmas características. Mas ele podia ser vendido mais barato, além de ser sem nota, mas principalmente porque ele não tinha a essência. E é a essência que vai gerar fixação do cheiro e vai determinar a durabilidade do cheiro do perfume. E sabe, filhos, assim como a essência é para o perfume, o temor de Deus é para a salvação. A graça é o bom perfume. A graça, a hora que ela cola em você, você já sente o cheiro da santidade, o cheiro da salvação, o cheiro da vida eterna. Mas isso só é mantido na nossa vida se for contrabalanceado, se tiver como a base, como a essência, o temor do Senhor. Porque uma graça que não tem temor se torna em desgraça, se torna em religiosidade. O meu coração precisa ser cheio do temor de Deus. Cheio do temor de Deus. O temor de Deus é muito importante. Existem vários benefícios em relação ao temor de Deus. O temor de Deus, ele gera confiança e refúgio. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança. Ele será refúgio para os seus filhos. A maior herança que você pode deixar para o teu filho é o temor de Deus. A maior herança que você deixa para o teu filho não são o lucro que você consegue gerar com a vida que você tem, mas é o temor de Deus, mesmo diante de prejuízos eminentes. Mas você fala, eu temo a Deus. Isso é a maior herança, a maior riqueza que você pode deixar para um filho. Sabe,
teu filho precisa ver que você é um homem de palavra, porque você teme a Deus. Você deu a tua palavra vale mais que um papel. Agora, como é que o filho vai confiar num homem que deu a sua palavra diante de um altar, diante de um ministro religioso, e prometeu ser fiel, prometeu manter-se fiel à sua esposa? E ele quer abandonar a sua esposa só porque ele não se sente mais feliz. Não tem palavra, não tem honra, não mantém seu compromisso. Sabe o que é isso? Falta de temor. Temor. Eu prometi diante de Deus, mas eu mudei de ideia porque eu não estou mais feliz. É maravilhoso a gente fazer tudo por amor e obedecer tudo por amor. Mas quando falta o amor, o temor precisa valer. Sabe, eu quero que a minha filha me obedeça por amor. Eu explico tudo para ela com muito amor e carinho. Mas eu amo tanto a minha filha que, se eu perceber que ela desobedeceu, ela precisa temer. Ela precisa temer. Ela precisa saber que o pai vai disciplinar, porque ela é minha filha. A minha filha me ama, mas ela me respeita. Às vezes um olhar que eu dou, ela já fala: tá tudo bem, papai? Eu fiz alguma coisa? Porque precisa. O amor precisa ser contrabalanceado com o temor. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. O temor é fonte de vida e livramento da morte. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você teme a Deus, os laços de morte livram você. Você é livre dos laços de morte, melhor dizendo. O temor de Deus também gera sabedoria, entendimento, sabedoria para administrar o tempo. Provérbios 9, 10 e 11. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. O temor conduz a riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Produz segurança para a família. Temor de Deus. Êxodo 1, 21. Porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. As parteiras do Egito temeram a Deus e não obedeceram a ordem do faraó, o decreto do faraó. Elas temeram a Deus, e Deus abençoou a família delas. O poder de Deus provê clareza e direção. Salmo 25, 12. O homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que ele deve escolher. Precisamos temer. Quer direção para a tua vida? Busque o temor de Deus. Não busque a resposta para aquilo que você está perguntando. Busque o temor de Deus. Vá para o teu quarto, se feche lá e comece a orar: Deus, me batiza com o espírito do temor do Senhor. Pai, me ensina a te temer. Me ensina a te obedecer, Senhor. Me ensina a te honrar. O amor nos aproxima, a gente vai tendo um envolvimento de intimidade, mas engana-se aquele que acha que quanto mais íntimo de Deus, menos temor você tem. Isso é uma mentira, que Deus é tão santo que quanto mais você se aproxima dEle, mais você começa a dizer: olha, eu quero ter uma vida mais correta, eu quero ter uma vida mais agradável a Deus. Você começa a se aproximar de Deus e tem coisas que nem é pecado, mas você fala: eu não quero fazer isso, porque eu acho que isso não agrada o Espírito Santo. Você faz com temor,
mas aquilo se torna algo agradável porque você está agradando a quem você de fato deve agradar. É diferente. O nosso temor está em baixa quando a gente fica perguntando: o que eu posso, o que eu não posso fazer. Não aquela pessoa que está começando a igreja, está aprendendo princípios, isso é diferente. Mas há pessoas que estão querendo saber o que pode e o que não pode, só para conhecer certinho o limite, para poder esticar a corda o possível, mais próximo possível do pecado. Você precisa convencê-lo por A mais B que determinada coisa é pecado, porque senão ele não deixa de fazer, ele não abre mão. Falta temor de Deus. Falta temor de Deus. Agora, o que é esse temor de Deus? Nós precisamos compreender: temor de Deus não é medo de Deus. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de nos aproximar de Deus. Adão, ele teve medo e ele, depois do pecado, disse para Deus: Senhor, eu tive medo e me escondi. Mas Adão não teve temor, porque na hora de comer a árvore, comer o fruto da árvore proibida, ele comeu. Teve medo, mas não teve temor. Há pessoas que têm medo de Deus, mas não têm temor dele. O medo faz com que eu e você nos escondamos de Deus. O temor, muito pelo contrário. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor, o Senhor revela para ele a aliança. Quem teme se aproxima, mas se aproxima com reverência, se aproxima com respeito. O temor é uma busca pessoal que gera admiração, que me faz me aproximar com reverência, com respeito, com liberdade e com devoção. Provérbios 8:13 diz que temer a Deus é odiar o mal. Continua dizendo que temer a Deus é odiar o orgulho. Temer a Deus é odiar a arrogância. Temer a Deus é ser inimigo do mau comportamento. Temer a Deus é ser inimigo do falar perverso. Você deixa de falar mal das pessoas por temor a Deus. Você podia falar mal, mas você não fala, porque eu temo a Deus. Deixa eu exemplificar melhor a diferença. Se você está indo para Aparecido Taboado, de carro, e de repente um bando de marginais param com metralhadora, com fuzil, e eles fecham o teu carro, e eles vêm com aquela metralhadora no vidro, eles obrigam você a abrir a porta, arrancam você e a tua esposa dentro do carro. Perdeu, sai, entrega tudo que é de vocês. O que você fica? Apavorado, fica com medo. Meu Deus, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Isso é um medo. Não importa se você está correto ou não está, aquelas pessoas não estão querendo saber disso. Se você é bom, se você é ruim. Se você der um vacilo, elas não vão hesitar em dar um tiro na tua testa. Isso é medo, é pavor. Não é disso que Deus fala. Agora veja bem, você está indo para Aparecido Taboado. De repente você vê várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Eles estão armados com fuzil, com metralhadora. E eles fazem assim, ó. Você não para ali de alegre, todo filho, ai que delícia. Você para por temor. Temor, nós estamos mandando eu parar. Eles vão, não precisa nem falar nada, já para, você já abaixa o vidro. Boa noite, senhor, boa noite. Por gentileza, os documentos do carro, documentos do veículo, documento pessoal. Vai entregando tudo. Isso é temor. Agora você se sente protegido, porque você sabe, é a polícia. Eu estou dentro da lei. Eu não preciso ter medo.
está tudo certo na minha vida. Quem sabe você chega e fala assim: olha, como você já deve ter visto vídeos no YouTube, de repente você para e fala assim: ô, seu guarda, por favor, a minha esposa está grávida, ela está em trabalho de parto, eu não posso ficar muito tempo aqui, está aqui meu documento, está aqui o documento do carro. O que essa autoridade vai fazer? Calma aí, vamos escoltá-lo até o hospital mais próximo. Você que estava com medo daquela polícia te parar, de repente, aquela autoridade te leva com segurança até o lugar que você precisa chegar. Sabe, é isso que o temor de Deus faz. Quando nós respeitamos, quando nós estamos andando dentro daquilo que Deus estabelece na sua lei, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. Você não tem a ideia da escolta que há sobre pessoas que temem a Deus. Nenhum governante poderia pagar uma escolta armada tão poderosa do que aqueles que estão ali temendo ao Senhor, buscando a presença de Deus. Você pode perder o lucro de um negócio. Isso é uma bênção se você está perdendo esse lucro por temer a Deus. Eu vou fazer a coisa certa. Às vezes você gasta mais, mas você está fazendo certo. Deus vai te abençoar lá na frente. Temor de Deus, temor pela autoridade de Deus. Eu quero concluir, e eu preciso que você preste muita atenção agora, porque eu preciso dar alguns relatos históricos da Bíblia, mas que vão nos mostrar o quanto é importante mantermos o temor, porque parece que algumas pessoas acham que Deus, Ele não é mais juiz. Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Deus liberta, mas Deus também pune. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear ele vai colher. Nós temos uma tendência, porque ensinamos um conceito, nós simplesmente abandonamos o outro. Nós somos como aquelas crianças que ganhou um presente lindo no Natal, e ganhou vários presentes, você tem lá vários brinquedos para se divertir. Aí chegou o Natal, aí você ganha aquele presente, a bicicleta tão sonhada. Aí você deixa todos os outros, fica só com a bicicleta até quebrar. Há pessoas que, porque aprenderam da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus incondicional e merecido, esqueceram o princípio do temor. Eles não são conflitantes, eles são congruentes, eles são complementares. Nós não podemos abandonar o temor de Deus por causa do amor de Deus. Há pessoas que têm confundido a longanimidade de Deus, a misericórdia, a longanimidade de Deus com impunidade. Deus não se zomba. Se você tem enganado Deus, se você tem sido um hipócrita, se você não tem respeitado a tua família, os teus filhos, a casa de Deus, o juízo de Deus virá. A Bíblia diz que o juízo de Deus vem primeiro sobre a casa de Deus. Está lá em 1 Pedro. Não é Antigo Testamento, é Novo Testamento. A igreja primitiva, com toda a unção, com toda a glória que tinham, um casal resolveu entregar uma oferta mentirosa no altar. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram fulminados naquele dia. Morreram fisicamente. Nós não podemos perder o temor de Deus por causa da mensagem da graça. Nós precisamos, por causa da graça,
temer ainda mais a Deus. Por causa desse amor, obedecermos ainda mais a Deus. Sabe, filhos, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas pessoas que tiveram juízo severo de Deus e outras parece que não tiveram juízo nenhum. Mas é óbvio que existe um princípio bíblico por trás disso. Quando você estuda a história do povo de Deus na Bíblia, Moisés, ele foi um homem que aprendeu a temer ao Senhor. E através da revelação de Deus, ele construiu uma arca que representava a presença de Deus. Essa arca era uma arca muito linda, toda talhada, revestida de ouro, muito preciosa, havia um valor inestimável. Por meio da presença daquela arca, a nação de Israel teve vitórias milagrosas nas guerras. E o povo aprendeu a temer a presença de Deus através da presença daquela arca, durante anos e anos, com Moisés, com Josué. Mas então veio o período dos juízes sobre a nação de Israel. Eles começaram a ser dirigidos por juízes, por sacerdotes, e alguns deles foram fiéis, mas muitos foram infiéis. Até que chegou o sacerdote Eli. E a presença de Deus, ela já não se manifestava mais nos dias de Eli. Não havia revelação de Deus, não havia poder de Deus. E a degradação era tanta no meio da nação de Israel, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se prostituíam diante da arca. Eles roubavam as ofertas diante da arca. E eles fizeram isso durante anos e anos. E nada aconteceu. A gente vai se acostumando. Parece que se eu pequei hoje não aconteceu nada, então não vai acontecer. E eu vou e eu continuo. Mas não é assim. Os anos se passaram. E houve uma guerra com o povo filisteu. Então o sacerdote Eli enviou a arca, o povo chegou todo cheio de esperança, a presença de Deus veio, nós vamos vencer. Mas eles não respeitaram a presença de Deus, eles foram derrotados. A arca de Deus foi roubada. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, ele morreram. Quando foram dar notícia para Eli, ele já estava bastante velho, idoso, obeso, cego. Havia uma cegueira do sacerdote era um sinal da cegueira espiritual do povo. Quando deram a notícia para ele, falaram: olha, teu filho Ofni e Finéias morreram. E ele perguntou: e a arca do Senhor? Eles disseram: Eli, a arca foi roubada pelos filisteus. Quando ele recebeu essa notícia, ele caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu na hora. A presença de Deus foi embora. Irmão, eu não sei o que é pior. Se é pior você não ser julgado porque a presença de Deus está tão distante, ou você receber um julgamento sumário, porque isso é sinal de que a presença de Deus está voltando a se manifestar. Aconteceu que a arca, ela foi levada para a cidade de Asdod, e lá colocaram essa arca no templo do deus Dagon, um deus imoral, um deus falso. E quando colocaram a imagem da arca, a arca de Deus, diante da imagem do deus Dagon, aquela imagem caiu e quebrou. Os filisteus em 5 cidades começaram a ser afligidos com enfermidades, com morte, porque não respeitaram a presença de Deus, colocaram ela num templo pagão. E eles não sabiam o que fazer e juntaram lá todos os seus, quem tinha um pouco mais de conhecimento espiritual, e eles entenderam que eles precisavam fazer algo para aplacar a ira de Deus.
Então eles fizeram lá pela revelação os tumores de ouro, também os ratos de ouro, tinha tudo a ver com o que estava acontecendo lá no meio deles, eu não tenho tempo de contar agora. E eles colocaram então, por revelação que eles entenderam do momento, olha, nós vamos colocar essa arca em cima de bois, de vacas que estão com bezerrinho recém-nascido. Se a arca for na direção contrária dos bezerros, é porque Deus aceitou a nossa oferta e a doença vai embora do nosso povo. Porque uma vaca com cria nova, ela vai na direção da cria. E então eles fizeram isso, colocaram aquele ouro num cofre ao lado da arca da aliança. E de repente, quando os bezerrinhos começaram a mugir, as vacas foram na direção contrária dos seus filhotes. E a arca de Deus foi parar na casa de Abinadab. Saul foi um profeta remanescente que foi criado perto de Eli, mas não se contaminou. Era uma espécie de filho adotivo. E ele se tornou um homem santo, correto, e Deus o usou para ungir o primeiro rei de Israel, que era Saul. Mas Saul não se importou com a glória de Deus, com a presença de Deus. Ele não quis trazer a arca de volta. Então se levantou Davi. Davi, ele resolveu trazer a arca de Deus novamente. Mas em vez de ele consultar a palavra de Deus para ver como que a arca deveria ser trazida de volta, porque lá em Êxodo já estava escrito como a arca devia ser trazida. Moisés havia dito em Deuteronômio, olha, o rei de Israel precisa ter uma cópia, lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 18 e 19, o rei precisa ter uma cópia das sagradas escrituras, e precisa ler todo dia, para governar com fidelidade as sagradas escrituras, e fazer aquilo que Deus quer que seja feito com a sua presença. Mas Davi, em vez de consultar a palavra, consultou os líderes ao seu redor. Como que a gente faz para trazer a arca? E eles lembraram, olha, os filisteus conduziram a arca de um jeito e deu certo. Irmãos, infelizmente muitas igrejas, e nós muitas vezes nos incluímos nisso, têm tentado atrair a presença de Deus, copiando o que o mundo faz, copiando as estratégias que o mundo tem. Mas Deus não se agrada disso, porque quando Davi decidiu então copiar os filisteus, e ele trouxe a arca novamente, carregado por bois. Quando eles estavam passando na eira de Nacon, um boi tropeçou, e Uzá tocou na arca de Deus, e por tocar na arca de Deus ele morreu na hora, foi fulminado na hora. Davi ficou consternado, falou, mas como que pode agora? E ele foi estudar as escrituras. Agora, por que os filhos de Eli ficaram décadas se prostituindo diante da arca e nada aconteceu? E Uzá, por ter tocado uma vez na arca, com a intenção de que ela não caísse, morreu fulminado. Sabe por quê, irmãos? Existe uma diferença no juízo de Deus, quando a presença não está manifesta, e quando a presença de Deus está retornando a se manifestar. Quando a presença de Deus está sendo buscada, está sendo desejada, o juízo de Deus é mais eminente. Nós somos uma igreja que desejamos a presença de Deus, a glória de Deus, a arca de Deus. E o Senhor terá que nos corrigir, doa quem doer, custe o que custar, mas nós precisamos temer ao Senhor. É por isso que Ananias e Safira morreram por entregar uma oferta parcial na igreja, mentiram. Morreram na hora diante de Pedro, quando eles entregaram aquela oferta, venderam um campo, entregaram só uma oferta parcial, e disseram, não, a gente está dando tudo. Pedro falou, vocês não precisavam ter dado essa oferta, por que vocês mentiram diante de Deus? Eles morreram na hora. Primeiro Ananias, 3 horas depois, chegou a Safira e morreu também. Sabe por que? A glória estava manifesta, os milagres estavam acontecendo. Igreja, os milagres de Deus vão voltar a acontecer no nosso meio.
A glória de Deus vai se manifestar, mas primeiro eu e você temos que temer a Deus. É muito simples de entender isso. É claro que é simples se nós tivermos revelação, mas se não tiver, não tem jeito. Olha, eu sou um pastor e irmãos, o que sou eu diante da santidade de Deus? Eu sou um caco, eu sou um lixo. Mas eu já fui em casamentos de evangélicos, e que eu percebi nitidamente que só não estava rolando o uísque, a cerveja, o bailão, porque o pastor estava presente. E eu podia perceber os cochichos. O pastor está aí. E é óbvio que se eles começassem a beber uísque, tomar cerveja, às vezes até líder da igreja, isso não aconteceu aqui. Não que a gente seja, né, perfeito nessa área, mas não foi aqui que aconteceu. Quando eu percebi a movimentação, eu sabia que eles não iam poder fazer aquilo na minha cara, e se fizesse, eu ia ter que entrar com juízo, porque eu estava ali como representante do Senhor, como ministro do Senhor. Eu dizia: peraí, nós temos um ensinamento e vocês foram contrários a esse ensinamento, então vou precisar disciplinar, porque eu estava ali. Mas eu comecei a perceber a movimentação. E olha, mesmo eu que sou um caco, mesmo eu que não sou santo como deveria ser, quando eu percebi a movimentação, eu falei: sabe de uma coisa? Eu preciso retirar a minha presença, para que eles possam fazer aquilo que eles querem. Irmãos, é triste. Às vezes Deus precisa retirar a sua manifestação, para que a gente possa manifestar a nossa carnalidade, para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer. Porque se Ele permanecer ali e nós fizermos aquilo que nós estamos querendo fazer, o poder dele vem e nos fulmina, acaba com a gente. Eu não sei se você já sentiu a presença de Deus de forma tão palpável que você achou que ia morrer. Eu já senti. Eu já estive em lugares que a presença de Deus era tão poderosa que eu pensei: meu Deus, eu tenho que cuidar o que eu vou falar agora, porque Deus está nesse lugar. Como que a gente não reverencia um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus? Como que nós podemos achar que a graça dele elimina o temor pela sua presença? Sabe, filhos, a Bíblia, ela é muito clara. Salmo 19:9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor de Deus não muda, dura para sempre. Não é só o Deus do Antigo Testamento que precisa ser temido. Deus não muda. Ele precisa ser temido ainda hoje. Ele precisa ser reverenciado ainda hoje. Quanto mais porque habita no nosso coração. 1 Pedro 4,17. Pedro, eu imagino que por ver aquele juízo eminente em Ananias e Safira, ele escreveu 1 Pedro 4,17, que diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Há um juízo sobre a casa de Deus, sobre aqueles que deliberadamente escolheram o pecado, ultrajaram o Espírito da graça. Eu tenho orado durante muitos dias e pedido: Deus, nos batiza com teu santo temor, nos batiza com o espírito do temor do Senhor. Porque sem o temor do Senhor, irmãos, nós podemos nos tornar uma grande igreja, nós podemos nos tornar uma grande instituição, mas isso não vai agradar o coração de Deus, e aí não adianta nada.
Eu não quero isso. Eu não quero isso. Nós vamos crescer sim, para a glória de Deus. Mas o nosso temor pelo Senhor vai aumentar. Não é religiosidade, mas é consciência da presença. Não é que eu vou ter que ficar te convencendo, olha isso, aquilo, não. A Bíblia diz, olha, cuide onde você coloca o seu pé. Você está na casa do Senhor. É um respeito pelo Deus Santo. Há um tempo atrás, eu quero já chamar a equipe de louvor aqui que me ajude aqui, nós já vamos orar. Só quero contar, não dá tempo de eu dar mais alguns conceitos que eu precisava trazer, mas eu já quero orar por você. Quero orar por nós. Alguns dias atrás eu tive um sonho terrível, horrível. Eu comecei a ler o livro de Oséias, estudar o livro de Oséias, e vocês sabem que o livro de Oséias, do profeta Oséias na Bíblia, é a história de um profeta que casou com uma mulher adúltera. E ela traiu ele várias vezes, e Deus então estava ali fazendo uma menção de como que era a nação de Israel infiel diante de um Deus fiel. E eu estava estudando sobre esse texto e teve uma noite que eu tive um sonho horrível, horrível. Eu sonhei, mas foi um sonho muito real. Até falei para minha esposa, não tem nada a ver com a minha esposa, quero já deixar claro de início. Mas eu tive um sonho muito real. Eu sonhei que a minha esposa estava me traindo e ela fazia isso na minha frente. E ela começava a falar o quanto ela tinha prazer com seus amantes na minha frente. Aquele sonho foi muito real. Eu fiquei com muita raiva. Na minha experiência com Deus, quando eu acordo, eu sei se um sonho é de Deus ou não é. E eu também sei, muitas vezes eu não sei o significado do sonho, mas eu sei também que ele não está relacionado a uma determinada coisa, por exemplo. Que ele quer me ensinar algo pedagógico e que não está diretamente relacionado ao que eu sonhei. Então quando eu acordei eu sabia que não tinha nada a ver com a minha esposa. Mas era muito real. Era como se eu tivesse visto um vídeo da minha esposa se envolvendo com outros homens, na minha frente. Eu acordei com tanta raiva, irmãos, que eu preciso confessar diante de Deus. Se aquela situação fosse real e eu visse aquilo, eu acho que eu seria capaz de assassinar alguém. Tamanho ódio que eu estava sentindo, ódio mesmo. E eu acordei, eu falei, Deus, eu não... E aquela raiva permaneceu no meu coração. Eu sabia que não tinha nada a ver com a minha esposa, mas Deus permitiu que aquele ódio ficasse, aquela indignação, na verdade, permanecesse no meu coração. Quando eu fui para o mato da oração, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe a direção. O Espírito Santo de Deus me disse assim, sabe essa indignação que você está sentindo? É mais ou menos isso que eu sinto quando você peca contra mim. Quando você é infiel para comigo, diante da minha fidelidade, diante da minha provisão, diante de tudo que eu já fiz por você. Você está aqui hoje. Eu sei que às vezes você tem vontade de desistir de alguma coisa, mas se você deu a tua palavra, tema a Deus e vá até o final. Eu sei que quem sabe você está com vontade de largar tudo, mas se um dia você deu a tua palavra, tema a Deus, obedeça a Deus. Eu sei
que você pode estar passando por uma situação e alguém está te fazendo uma proposta para você, quem sabe, ganhar um dinheiro, que você tem um pouco de dúvida, será que é, será que não é? Diga não, tema a Deus, tema a Deus, tema a Deus. Vamos colocar de pé. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero que você pense agora, como que está a sua vida, como que está o teu temor diante de Deus. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque os outros vão ver ou estão vendo, mas nós não conseguimos temer o Deus que vê tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 verso 8: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, purifiquem o coração. Reconheça a sua miséria, lamente, chore, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, começa a declarar que Ele é santo, Ele é santo, o Senhor está no seu santo templo, Ele é santo, 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 Ele é santo. Capítulo 2: dei-te tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Se Deus me trouxe aqui, se Deus te trouxe aqui, é porque ainda tem tempo da gente se arrepender.
Você pode estar em adultério, você pode estar bebendo, você pode estar num vício, você pode estar prostituindo os teus olhos, a tua mente, você pode estar com uma conversa indevida no WhatsApp com alguém, eu não sei, mas Deus te trouxe aqui para que o temor dele seja restabelecido no meu e no seu coração. Deus nos trouxe aqui para que a gente aprenda a viver debaixo do seu santo temor. Oh, raragalaba chega lá da oba e endreçoná será o alexemai. Oh, o meu avivamento virá, os meus milagres serão restabelecidos. Mas eu preciso preparar um povo bem disposto. Chega e anda lá baixar e adrabaçou da randarama. Oh, um povo que não está acostumado apenas com a minha presença. Eu não quero um povo que esteja acostumado a fazer as coisas para mim, mas eu quero um povo que me tema, diz o Senhor. Sabe, meus irmãos, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu tive vontade de me converter de novo. Eu tive vontade de colocar minha boca no pó e dizer: Deus, muda a minha vida. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero que você coloque o teu coração diante dele. Eu quero que você se entende que há necessidade de se humilhar, se humilhe. Se você entende que há necessidade de se arrepender, se arrependa. E se você acha que não tem nada para se arrepender, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Oh, raraga shela lava onde regala shelemenei. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós nos humilhamos na tua poderosa mão. Nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada. Senhor, eu sei que há um novo tempo, Pai Celestial. Há um novo tempo de avivamento para a tua igreja. Senhor, há um novo tempo do Senhor selecionar. Há um novo tempo, Senhor, para o Senhor selecionar aqueles que têm coragem para dizer: eu preciso de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado e restaurado. Oh, raraga chega e anda lama sorrara desundeai. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer: eis-nos aqui, usa a nossa vida, envia-nos a nós. Nós queremos, Senhor, viver debaixo desse santo temor. Muito obrigado, papai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos e nós aplaudimos a tua santa presença. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Filhos, o nosso tempo aqui é muito curto, já se encerrou. Mas eu quero que, em nome de Jesus, eu quero te dar uma direção como teu pastor, como profeta do Senhor, em nome de Jesus. Medite sobre o temor de Deus. Busque o temor de Deus. Jejue e ore para que você, para que eu, para que a igreja sejamos batizados com o espírito do temor do Senhor. Que nós venhamos a temer a esse Deus de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus.